Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, de modo nenhum será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Há alguns anos atrás, eu estive em uma viagem, e nessa viagem, uma viagem que eu fui da Inglaterra para a França, e eu fui de barco, de navio, um navio bem grande, e aí eu fiquei amigo de um grupo de muçulmanos, um grupo grande de muçulmanos. Eu estava meio que sozinho nessa viagem, ou ainda não era casado, e eu fiquei amigo desses homens, e fui conversando com eles, e compartilhando um pouco também da minha fé, e um daqueles homens me chamou bastante atenção. Ele devia ser uns 10 anos mais velho do que eu na época, ele tinha uns 30 e poucos anos, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei: quantas vezes você já leu o Alcorão? E aí ele respondeu para mim: 45 vezes. E aí, o inglês dele não era lá muito essas coisas, eu perguntei de novo, falei: não, eu devo estar entendendo errado, né? Ele foi e respondeu, falou: 45 vezes. No mundo islâmico existem madrasas, que são escolas onde as crianças são educadas no islamismo mais radical, e aos 12 anos de idade, grande parte daquelas crianças já recitam o Alcorão de cor. Pedro, nesse trecho das Escrituras, ele fala para nós sobre a necessidade que nós temos de almejar pela palavra de Deus, de desejar não apenas conhecer a palavra de Deus, mas ser edificados pela palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E depois dele falar então sobre a salvação em Cristo, sobre a santidade na vida, a santidade nos relacionamentos, no amor, agora ele fala sobre como nós devemos ser edificados, unidos em santidade, como casa espiritual. De modo que o tema da mensagem dessa manhã é uma vida na rocha, uma vida na rocha. A primeira coisa, então, que ele expõe para nós, nos primeiros versos, é uma vida na palavra. A primeira coisa, então, que ele nos ensina, uma vida na palavra. Mas ele já começa mostrando que essa vida que nós temos, uma vida na palavra, é uma vida que precisa deixar algumas coisas. Ele que antes havia dito que nós deveríamos cingir-nos, né, a ter a nossa mente cingida pela palavra de Deus, agora ele diz que nós devemos nos despojar de algumas coisas. Então, antes, cingindo, nós devemos nos cingir para poder praticar a palavra, ao mesmo tempo que a gente deve se cingir para praticar, a gente também deve se despojar de algumas coisas. E ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda a sorte de maledicências. Então ele diz: se livrem, lancem fora, tirem isso de vocês. O quê? O pecado. Se nós abandonássemos o pecado, queridos,
nós teríamos uma vida muito mais completa, muito mais abençoada, porque o pecado nos priva do melhor de Deus. O pecado nos afasta da presença do Senhor, e não há coisa melhor nessa vida do que comunhão com Deus. Quando nós escolhemos o pecado, quando nós decidimos pecar como povo de Deus, nós somos privados da luz do rosto do Senhor, e brincamos com algo que é extremamente perigoso. Nós, como querendo brincar com fogo sem se queimar, mas o pecado nunca opera sem consequências. E Pedro diz 5 pecados aqui que nós devemos nos despir, despojar, deixar para trás, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Ele cita o primeiro, maldade, no sentido mais amplo, uma palavra geral para todo tipo de malícia, e todos os outros pecados estão relacionados com esse, a maldade, essa base inicial. Os nossos atos não devem ser permeados por maldade, por malícia. Assim como Deus é bom, nós somos chamados a ser bons. Assim como o Senhor, nada que Ele faz tem qualquer motivação ruim. A motivação do nosso coração, os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos não devem ser movidos por maldade. Nós devemos nos despir dessas coisas, porque muitas vezes quando nós planejamos algo com maldade, ou nós desejamos o mal, esse mal vem sobre nós, e as Escrituras constantemente mostram isso, como o caso em Esther, daquele homem que deseja matar o tio de Esther, Mardoqueu. Ele edifica uma forca para que ele pudesse ser enforcado, mas quem é enforcado naquela forca é ele mesmo. Então veja, muitas vezes a maldade que há em nós, que a gente pensa em lançar sobre outros, ela se volta para nós. Pedro diz: não tenha maldade no coração de vocês, não haja dolo. E essa palavra dolo, literalmente no grego, quer dizer isca, armadilha, um espírito traiçoeiro, sabe? Que não haja esse tipo de coisa entre vocês, de malícia, de melindre, no sentido de que eu tenho que procurar muito bem as minhas palavras, em como dizer. Nós somos irmãos, não haja dolo, que tenhamos um coração puro, e não um coração malicioso, uns para com os outros. Hipocrisia, essa palavra era utilizada para os atores da época, que usavam máscaras, a fim de esconder a verdadeira identidade, que estavam fazendo uma forma de mostrar uma outra pessoa, atuando. E Pedro diz que vocês não atuem, que vocês não usem máscaras, que vocês não sejam hipócritas, que vocês não tenham inveja, um sentimento de querer ocupar o lugar do outro, o desejo de nós estarmos no centro, o desejo de tirar o outro de cena, sentimentos que muitas vezes nós temos, de divisão, de que onde o outro está eu não estou, de se o outro está fazendo eu não apoio. Nós somos edificados casa espiritual. Por fim, ele diz toda sorte de maledicências, o falar o mal, a difamação de caráter, né, o falar contra o outro. E Pedro diz: não falem contra o outro. Da nossa boca deve sair palavras de bênçãos. Nós devemos olhar para os nossos irmãos e que as nossas palavras não sejam para destruição, mas para edificação. Que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos. E o caluniador muitas vezes diz palavras boas diante da pessoa, mas a deprecia por trás. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós somos chamados a ser boca de Deus, a trazer palavras de bênçãos. Nós precisamos ser edificados na
palavra. Pedro continua então, deixando essas coisas, agora o que nós devemos desejar? Não se apeguem a essas coisas, deixem isso para trás e desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então ele diz que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, desejar ardentemente como crianças. E ele usa essa palavra de desejo, de um intenso desejo, de uma sede, uma vontade, um anseio pela palavra. Nós temos tido essa sede, meus irmãos, nós temos nos debruçado na palavra de Deus constantemente. O anseio do nosso coração, a gente chega em casa já ansioso, com um desejo no coração de ler a palavra, de nos debruçarmos na palavra, de aprender da palavra. A gente vem para a escola dominical com esse anseio no coração, fala, como eu amo a tua lei, como eu desejo a tua palavra. O Salmo 119 vai retratar essa sede ardente, esse desejo ardente pela palavra. Como amo a tua lei, nela medito 7 vezes no dia, pela manhã antes do romper da alva, pela noite eu medito na tua palavra, ela é mais preciosa para mim do que o ouro, ela é mais doce do que o mel. Ela é luz para os meus caminhos, ela é lâmpada para os meus pés. E ele ilustra dizendo como crianças recém-nascidas. E a criança recém-nascida aqui é aquela que acaba de nascer, ela está chorando desesperadamente por alimento. A sua maior necessidade é o alimento. Ela é frágil, mas a sua fome é grande. Nós somos frágeis. E para que haja o crescimento em nós, é necessário essa sede, esse desejo pela palavra. E nada além disso. Muitas vezes nos saciamos com o lixo desse mundo, e por isso nós não temos esse anseio ardente pela palavra de Deus. E ele mostra como é a palavra é pura, ela é genuína, a palavra que ele utiliza aqui, que era algo sem mistura, não adulterado, usado para o vinho naquela época, que muitas vezes tinha vinho com mistura, adulterado. Acrescentavam água, com o intuito de diluir e conseguir vender mais quantidades pelo mesmo preço. E aqui ele diz a palavra sem mistura, sem ser diluída, sem ser alterada. Em 2007, nas investigações da Polícia Federal, apontou um esquema de adulteração de leite em Minas Gerais, nas cooperativas, e esse leite continha água, soda cáustica, soro, peróxido de hidrogênio, ácido cítrico, citrato de sódio, sal e açúcar. Um leite adulterado, que causava mal, que para uma criança poderia talvez causar até a morte. E Pedro diz, nós devemos desejar a palavra de Deus pura, sem qualquer mistura, sem nada que possa fazer-nos mal, porque a palavra de Deus pura, ela faz bem para nós. Além disso, essa palavra é espiritual, genuíno leite espiritual. Esse leite, essa palavra, ela deve ser recebida como palavra de Deus e não como palavra de homens. Ela deve ser recebida clamando a Deus que ilumine a nossa mente, que abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa compreendê-la. Não é qualquer palavra, não é qualquer conhecimento, é o conhecimento de Deus. E além disso, ela é nutritiva. Ela dá crescimento para a salvação. O objetivo desse leite é para o nosso crescimento, para a salvação. Nós não devemos procurar aprender mais da palavra de Deus para demonstrar-nos mais conhecedores do que os outros. Qualquer intuito diferente de crescer em santidade, crescer no conhecimento de Deus, em relacionamento com Ele, é algo escuso. E Pedro mostra isso para nós. E essa palavra precisa ser provada. O verso 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se vocês experimentaram, se vocês provaram, ele usa a palavra aqui como alguém que prova uma comida. Se vocês já experimentaram isso, então vocês não vão querer outra coisa. Vocês não vão desejar outra coisa. Depois de falar de uma vida na palavra, ele diz para nós da vida na rocha.
Verso 4, chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E na sequência ele vai dizer que, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo nenhum envergonhado. E a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. E Pedro mostra então que nós devemos estar edificados em Cristo. Ele é a pedra angular, Ele é a base da igreja, é nele que nós devemos estar edificados. A nossa vida não deve estar edificada em nada além de Cristo. Como igreja, Ele é a base, Ele é a rocha na qual a nossa casa deve ser edificada, e não sobre a areia desse mundo, e não sobre coisas que passarão, que serão destruídas. Ele que é a pedra que foi rejeitada, a pedra angular. E aqui Pedro faz menção da construção do templo por Salomão, aquela santa construção que não deveria ter barulho. As pedras elas deveriam ser forjadas, manuseadas, cortadas fora da cidade. E quando o edifício era edificado, essas pedras eram colocadas, apenas encaixadas. E o Salmo 118 vai dizer então da pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos construtores, mas que no fim veio a ser a pedra principal. Uma pedra que não se encaixava e que ficava normalmente no centro do arco, que fazia a sustentação de todo o templo. Essa pedra que ficou lá escanteada até o fim da construção, até que descobriram que ela era a pedra principal. E fazendo essa ilustração lá da construção do templo de Salomão, Pedro diz, essa pedra aponta para o Senhor Jesus, aquele que foi escanteado, rejeitado, mas que é a pedra principal, e em quem nós devemos ter a nossa vida edificada. Ele foi rejeitado pelos judeus, mas Ele que se tornou o autor da nossa salvação. Ele quem é o Messias, e a nossa vida deve estar centrada nele, nada mais. E assim como Ele é a pedra angular, nós devemos ser edificados nele. Ele diz também vós, verso 5, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifício vivo, sacrifício espiritual agradável a Deus. Então nós somos como pedras vivas, e essas pedras são edificadas por Ele como construção espiritual para Deus, casa espiritual, habitação de Deus pelo Espírito. Nós somos essas pedras forjadas por Ele e agora edificadas. Lembra das pedras lá, forjadas no Antigo Testamento, para a construção do templo? Agora Ele diz que esse templo não é mais feito por pedras, por material de concreto. Ele diz, esse edifício, esse templo do Senhor, essas pedras são vivas. Somos nós. Nós somos edificados como edifício para o Senhor. Uma pedra sozinha não serve de nada. E por isso Pedro fala da unidade da igreja, e como que nós, unidos, formamos o templo. Hoje nós somos morada. O Espírito Santo faz morada em nós. E nós fazemos parte uns dos outros, como corpo de Cristo, como edifício espiritual de Deus, com o intuito de oferecer sacrifícios espirituais. Crisóstomo, ele diz, como que o corpo pode tornar-se um sacrifício? E ele diz, deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta de holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Uma vida voltada para Ele, uma vida edificada na rocha. E Pedro continua a mostrar essa questão da unidade, porque ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora então ele, em todo o tempo, ele não fala aqui da individualidade da igreja, ele não fala aqui que nós, individualmente,
é que somos alguma coisa, porque não somos. Nós somos chamados para ser corpo, nós somos chamados para ser igreja, eclesia, um ajuntamento solene, uma congregação. E aqui ele só usa palavras assim: vocês são um povo de propriedade, uma nação santa, uma raça. Ele está falando não de uma pessoa, mas nós somos chamados para ser edificados em unidade. Ele começa dizendo: vós sois raça eleita, vós sois um povo escolhido. E assim como Deus chama um povo no Antigo Testamento, Ele chama esse mesmo povo no Novo Testamento. Nós somos povo de Deus, nós fomos escolhidos pelo Senhor para ser o seu povo, para sermos a sua família, os seus filhos. Nós fazemos parte, queridos, de um mesmo povo, de uma mesma família, filhos de um mesmo Pai, eleitos. E ninguém é mais eleito do que o outro, e ninguém é mais filho do que o outro. Vós sois sacerdócio real. Agora nós não temos mais alguém especial no nosso meio, um sacerdote, um sumo sacerdote que nos represente diante de Deus. Todos somos sacerdotes, todos nós temos livre acesso ao Senhor. O véu se rasgou com a morte do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, e por meio dele agora nós temos livre acesso ao Pai, sacerdócio real. Nós não precisamos mais de mediadores, não há pessoas especiais no nosso meio. As nossas orações, por meio de Cristo, vão direto ao Pai. O perdão de pecados é direto da parte do Pai para conosco. Uma nação santa, cidadãos de uma nação santa, separada, santa. O templo era santo porque ele era diferente dos outros edifícios, separado. O Shabat, o dia do Senhor, era santo porque ele era diferente dos outros dias, e nós somos uma nação santa, diferente de todos os outros, separados para o Senhor, propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Deus diz: vocês são meus, e de mais ninguém. Tem um programa que passa no, se não me engano, é no History Channel, que chama Trato Feito. Esse programa é de uma loja de penhores, onde algumas pessoas vão para lá vender alguns artigos de colecionadores, e quando chegam lá com esses artigos, o dono da loja, ele chama especialistas para poder avaliar o preço, o valor daquele objeto. E é interessante que muitos objetos que são levados lá, os seus donos dizem: esse objeto aqui pertenceu a fulano de tal. Se é algum objeto de beisebol, pertenceu a tal jogador. Ou algum objeto que pertenceu a tal presidente. E aí, se for comprovado que aquele objeto de fato pertenceu a tal celebridade, a tal pessoa importante, aquele objeto tem o seu valor muito maior, muito multiplicado. Ele se torna uma peça valiosíssima. Pedro diz que nós somos propriedade, não de uma celebridade ou de alguém muito importante na história. Nós somos propriedade de Deus, do próprio Deus. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos atribui valor. Ele é quem nos comprou. Propriedade, nesse sentido, é algo que foi adquirido. E o que ele está dizendo é: eu comprei vocês. E ele nos comprou com um preço altíssimo. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E uma vez que nós somos chamados a ser edificados em unidade, o que devemos fazer? E Pedro então termina: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Vocês que não eram povo, mas agora sois povo, que não tinham misericórdia e alcançaram misericórdia. Então nós somos chamados a proclamar as virtudes de Deus, nós somos chamados a pregar a palavra de Deus.
Nós recebemos privilégios, mas nós não devemos simplesmente nos achar melhores do que os outros, mas nós somos chamados a proclamar a palavra, a viver a palavra, a pregar a palavra. Temos nós anunciado as virtudes de Deus, queridos. E isso é anunciar o Evangelho, falar sobre a grandeza do nosso Deus, o Criador, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, misericordioso, o Deus que é amor, bondade, justiça. Esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos chamou e nos elegeu. Somos chamados a proclamar, a pregar, a testemunhar aquilo que Ele fez em nós. Onde quer que estejamos, Deus nos tirou das trevas para a luz. Isso tem que ser motivo de deleite, de alegria e de proclamação. E Ele fala sobre a missão de pregar e sobre a motivação de pregar. Vocês que não eram povo, mas agora sois povo. Ele faz o contraste do passado com o presente. Vocês que antes estavam nas trevas e agora vocês estão na luz. Vocês estavam perdidos, mas agora vocês foram encontrados e vocês devem proclamar isso para que outros também possam ser alcançados, para que outros possam se tornar pedras vivas nesse edifício. Não somos chamados a olhar só para nós. Não somos chamados a ser egoístas, edificados na rocha, mas proclamadores das virtudes daquele que nos chamou. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos pregadores da sua palavra, a vivermos na palavra, a nos despojarmos do pecado e a ansiarmos a sua palavra com todo o nosso coração para praticá-la. De nada adianta conhecermos, se nós não a vivermos em santidade, nos nossos relacionamentos, no amor para com os nossos irmãos e na proclamação, na evangelização. E nós podemos fazer isso, nós somos chamados a fazer isso, e Deus é quem nos capacita. Não sejamos tímidos, não sejamos covardes, mas que possamos levar a palavra de Deus, onde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe.